Tô aparecendo não, né? Caramba. Não, agora, garoto. Chegou. E aí, gente, boa noite. Beleza? Pronto. E aí, Tiagão, conte aí pra gente um pouquinho quem é você, se apresente. Eu vou falar. Tava falando aqui enquanto a gente estava tentando resolver esses problemas técnicos, que a gente já se conhece há muitos anos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Thiago Campos, eu sou psiquiatra. De fato, eu conheço o Rafael desde 98, quando ele começou a pegar meu violão emprestado lá para fazer o som e tal. E aí, de lá para cá, de tempos em tempos, a gente se encontra, e desde 2012 nós criamos a CIAC, o Centro Integrado de Assistência Cognitiva, onde nós somos parceiros, sócios, e nós dividimos a assistência com muitos pacientes que, com muita honra, nos procuram. E a ideia dessa live é justamente essa. Nós estreitarmos aí nossa parceria e utilizar nossa expertise, nossa experiência para poder ajudar de alguma forma quem estiver assistindo. Então essa que é a ideia. É isso aí. Além de nós dois lá no CIAC, a gente tem também Vitor e Marlos, que são nossos sócios, né? Vitor trabalha com neuropsicologia e Marlos trabalha com neurologia, né? E me diga aí, Tiago, como é que está sendo para você essa live, né? Essa quarentena? Como é que está sendo ficar em casa? Está sendo complicado, não está? Então, rapaz, é legal, calmo, tranquilo, sossegado. Não, creio que não é para ninguém, né? Porque a análise que eu faço é que nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social. E a nossa cultura é uma cultura externalizante, quer dizer, tudo que a gente faz, que ocupa a maior parte do nosso tempo, é voltado para experiências que a gente faz fora de casa. Trabalhar, estudar, socializar, praticar atividade física, a gente tende a fazer tudo isso fora de casa. E isso nos foi tirado de um mês para cá, né? Apesar de a gente não estar no lockdown, de a gente não estar numa quarentena propriamente dita, que é porta trancada, né? Lockdown, a gente está no momento de distanciamento social, segundo diz o Ministério da Saúde, nos foi tirado essa rotina de vida que a gente tinha. Então, para a maioria das pessoas, fica meio que um espaço vazio que muitas vezes é complicado para preencher. Isso gera um estresse complicado. E isso se reflete tanto em experiências pessoais, né? Todos nós estamos fazendo esforços de adaptação, inclusive nós, profissionais de saúde, e mais especificamente nós, profissionais de saúde mental, e também das pessoas que procuram a nossa assistência e as que não procuram. Todos nós temos que fazer um esforço de adaptação que envolve várias questões, né? E eu acho que você também tem percebido isso, né, Rafa, de certa forma. Sim, sim. Porque para mim, pessoalmente, a quarentena não está tão difícil como para outras pessoas, porque eu ainda tenho trabalhado praticamente perto do meu normal, assim, né? A grande maior parte dos pacientes eu sigo acompanhando pela internet, né, em videoconferências, mas uma boa parte da minha rotina, assim, de sair de casa, acordar cedo, ir para o trabalho, está mantida, né? Mas, assim, a gente vê com os pacientes que a gente acompanha que essa quarentena está mexendo muito com a vida das pessoas, né? Muitas pessoas estão sofrendo, algumas até eu me surpreendi e digo a vocês que tem gente que está se dando bem, vamos dizer assim, nessa quarentena, que está ficando até melhor, que está sendo bom. Mas para uma boa parte das pessoas não, para uma boa das pessoas tem sido bem difícil, né? E eu acho que de uma maneira geral, cada um tem sua história, claro, cada um vai ter sua explicação de por que não está bem nesse momento de quarentena, ou vai ter sua dinâmica. Mas de uma maneira geral, todo mundo é afetado por um momento de medo, de incerteza, de insegurança, de indefinições, seja por desinformação, seja pelo posicionamento de quem está gerindo essa crise do ponto de vista macro, né, de um ponto de vista maior, e seja por questões pessoais. Né, o que fazer com tudo isso, como adaptar a rotina, como lidar com todas as nossas demandas que não param, né, as demandas financeiras estão aí, as demandas familiares estão aí, as demandas com saúde estão aí, como lidar com tudo isso e ao mesmo tempo lidar com o impacto psicológico de tudo isso.
né, que eu acho que medo é uma geral, todo mundo tem medo, tem medo de ser contaminado, medo de adoecer fisicamente, medo de não segurar o rojão do estresse até tudo isso passar, quando vai passar, quem é que pode dar essa informação para a gente, como filtrar a informação, a quantidade de demandas que já era grande, eu não vou dizer que decuplicou, porque não dá para mensurar isso de maneira exata, mas aumentou muito. E isso impacta de várias formas, porque a necessidade de assistência continua, né? As pessoas continuam me procurando nosso trabalho. E para nós médicos tem uma peculiaridade, né? A telemedicina era regulamentada para fim de teleorientação, quer dizer, eu não podia fazer uma consulta online, eu não podia fazer uma consulta por vídeo, nem por WhatsApp, nem por nenhum meio eletrônico, mas eu podia dar orientações gerais, que é o que na prática todos os médicos que se aproximam dos pacientes fazem. E agora isso foi regulamentado, só que nós médicos não temos muita prática com isso. Então, e ao mesmo tempo, a responsabilidade de decidir se a melhor assistência para aquela pessoa é via teleconsulta ou não, é nossa. Uhum. Então, isso é uma demanda que a gente está lidando e a gente tem que ter discernimento. Você está conseguindo lidar bem ou não. Eu, pessoalmente, acho que estou lidando bem, né? Que dá para a gente separar o joio do trigo, sim. E eu acho que todo mundo que faz acompanhamento psiquiátrico, psicológico não, perdão, que faz acompanhamento psiquiátrico pode levar seu psiquiatra a esses questionamentos. Eu acho que trocar ideia, conversar, vincular, falar é algo indispensável para todo mundo nesse período aí, né, que a gente está. Tem uma pergunta aqui legal de Yara, que coincidentemente é minha mãe. Ela perguntou o seguinte: Dona Yara, beleza? Quais são as principais síndromes que têm aparecido nesse momento? Quais são os principais transtornos? O que você tem visto assim que tem aumentado aí durante esse último mês, que está ficando mais intenso, mais forte? Rapaz, diga aí você. Primeiro, fala aí. O que você acha? Na minha experiência, assim, nos pacientes que eu tenho acompanhado atualmente, eu não tenho visto uma piora muito grande de algum transtorno específico. Eu tenho visto muitos pacientes se queixarem da dificuldade de se controlar no quesito de alimentação. Você passa muito tempo em casa, muito tempo ocioso, né? E às vezes é difícil você conseguir se controlar. Não sei se mais alguém aí está passando por essa situação também, mas a dificuldade de você controlar o apetite tem sido um desafio grande para algumas pessoas, né? Algumas outras têm tido dificuldade mesmo com essa coisa de ficar em casa, longe dos amigos, longe das pessoas, né? Algumas têm se queixado muito da coisa de você não poder abraçar, não poder beijar como você fazia antes, o próprio contato físico, que é uma coisa aí. Filha Benta está dizendo aí também, né? Falta de controle alimentar, né? Várias brincadeiras, vários memes dizendo, né? Que quando sair da quarentena vai estar gordo, vai estar grande, não sei o que e tal. Mas eu estava falando de gente que tem tido dificuldade em lidar também com a questão do toque, né? Da falta de abraço, de contato, que são pessoas mais afetivas. E, coincidentemente, eu tive uma consulta com um paciente na semana passada, que é um paciente que tem toque, né? O paciente está muito bem, por sinal, assim, o toque dele está totalmente sob controle, compensado, mas ele falou para mim assim: poxa, essa situação de estar cuidando assim da higiene da mão, isso é uma coisa que eu estou escolado, eu fiz isso a minha vida inteira. Então, para mim pessoalmente, ter que ter um cuidado maior com isso, eu acho que já é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Mas eu me preocupo também com o aumento dos casos de toque por conta desse cuidado, né? E você, o que você está vendo aí? Mas eu penso assim, o transtorno mental, ele, de uma maneira geral, o toque, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, fobia, psicose, dependência química, os transtornos psiquiátricos, né, os transtornos mentais de uma maneira geral, o toque mesmo, excelente exemplo, eles são precipitados pelo estresse. Eu não estou dizendo que eles são causados, né? O que causa é um conjunto de coisas, né, em cada pessoa, mas eles são engatilhados. O estresse, muitas vezes, é um gatilho para que o transtorno comece ou se agrave. E como a gente falou, né, esse momento é um momento de estresse, ponto. Né? Lato sensu é um grande estresse. Então eu tenho visto um aumento da frequência, não posso dizer que aumento da frequência, mas
eu tenho visto uma grande frequência de pessoas iniciando transtornos, começando até agora, depressão, ansiedade principalmente, nessa fase. E tenho visto também pessoas que vinham bem em tratamento e começaram a piorar ou a ter dificuldades para se manterem bem. E tenho visto também pessoas que já estavam em tratamento para algum transtorno e não estavam bem, piorarem ou até desenvolverem transtornos novos que se misturam. Então, isso eu tenho visto. Isso já é meu dia a dia, na verdade, mas eu estou com a sensação, né, empiricamente falando, de que isso está pior. O toque, a ansiedade, a agorafobia, que é uma espécie de fobia de estar longe de casa, a depressão, dependência química, quem faz uso de alguma substância, principalmente álcool, os transtornos alimentares, tipo a compulsão alimentar, até as psicoses, transtorno bipolar, esquizofrenia, eu tenho visto pioras em todos esses casos. Eu tenho pelo menos um paciente que tinha qualquer um desses transtornos e começou a piorar ou começou a desenvolver. Uhum. E aí, para cada uma deles, a gente pode enxergar dinâmicas específicas. Por exemplo, a gente vive numa época de insegurança. Insegurança gera preocupação, que é um dos componentes da ansiedade. Então, quem tem um transtorno de ansiedade tenderá a ficar mais ansioso se os recursos de promoção à saúde mental não derem conta do recado, né? De dar uma segurada na resiliência da pessoa. No caso do toque, eu tive um único caso, e o que eu pesquisei também, né, que se fala a respeito, tem a ver com o aumento da insegurança, com o maior medo de contaminação, né, com o excesso de informações que está aí. Então, quem tem toque muitas vezes rumina informações, tem ideias obsessivas, medos obsessivos, e tem muita informação para a gente filtrar, e quem tem toque, muitas vezes, por excelência, tem dificuldade de filtrar as informações. É uma das coisas que define o toque, uma ideia obsessiva. E quem já, por exemplo, dentro do toque, tem manias de controle, de colecionismo, de colecionar coisas, como é que fica a questão da higiene com isso? Então, foi o caso que eu vi de piora. O exemplo que você citou, Rafa, eu achei muito interessante, porque é um cara que, dentro do tratamento que vem sendo feito, eu deduzo que a própria estratégia dele de lidar com o sintoma, ele utilizou de uma forma a dar um improve à resiliência dele. Quer dizer, ele usou isso como um mecanismo de ajuste. Sim. O que pode acontecer também para qualquer transtorno, né? O que eu posso dizer é que ninguém está salvo de ficar indiferente a tudo isso. Seja quem faz tratamento, em quem não faz. A não ser que não tem vida social nenhuma. Né? Talvez essa pessoa... Talvez seja até um indicativo de alguma coisa que não está legal na vida dessa pessoa. Porque a pessoa não tem vida social absolutamente nenhuma. Né? Pois é. Alguma coisa não está bem. Né? Eu conheço gente que fica restrita a casa, mas é porque tem questões médicas envolvidas. Tem problema de locomoção, e isso já realmente prejudicou muito a saúde social da pessoa. Aí eu queria até aproveitar o ensejo para lhe perguntar o que é que você tem visto, além do toque, né, de questões ligadas a toque, com relação a outras questões também, né? Ansiedade, depressão, ou questões que não têm a ver com transtorno mental. É isso. Como é que tem sido a sua experiência? Eu estou te ouvindo e estou prestando atenção aqui no comentário do pessoal que está aqui com a gente. Eu não prestei, que bom que você prestou. Desculpa aí. Não, relaxa, não dá para fazer duas coisas mesmo. E aí... Rapaz, você fez, né? Eu estou me ouvindo, mas não estou falando, né? É diferente. Tá certo. Tem razão. Eu tenho um comentário legal aqui, que é o de Dustin, que ele fala assim: eu sinto falta do abraço de minha mãe. Né? Dustin, tá um pouquinho mais pra cima aí. E tem um outro comentário também que me chamou a atenção, que é o de Ângela, uma colega querida também. Ela falou sentindo falta de fazer atividade física como antes. A gente tem que meio que ter um certo jogo de cintura, né? Porque a atividade física é um fator extremamente importante na regulação emocional e no controle de praticamente todos os transtornos mentais, né? É difícil você conseguir melhorar a sua vida psicológica, psiquiátrica, emocional, se você não tiver, de alguma forma, uma prática regular de exercícios físicos, né?
E isso é uma coisa que, de fato, está muito alterada, porque a gente está sendo estimulado a ficar em casa. Algumas pessoas têm uma facilidade, até um treinamento. Porque você fazendo exercício físico em casa, você tem que ter até uma orientação, assim. Sozinho pegar um peso e levantar, até você pode se lesionar, se machucar, né? Perfeito. Então, eu, por exemplo, ultimamente estava fazendo natação. Como é que eu vou nadar? Não tem como nadar, a piscina do prédio está fechada, a natação está fechada, né? Então, para a gente manter, eu estou tentando treinar junto com minha esposa, que faz um treinamento aqui, ela me orienta do jeito que pode, para a gente conseguir manter as coisas um pouquinho mais perto do normal, mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso, especialmente com essa parte do exercício físico, né? Eu penso exatamente o seguinte, que eu concordo com tudo que você falou. Eu acho muitas vezes que tem uma boa parte da população que é sedentária, e ela é sedentária. Deixa eu reformular o pensamento. Da mesma forma que todo mundo que fuma, por exemplo, sabe que fumar faz mal, todo mundo que é sedentário sabe que ser sedentário faz mal, né? Uma pessoa minimamente esclarecida sabe que tem que praticar atividade física. E muita gente não faz, porque muitas vezes praticar atividade física requer uma dose de autoconhecimento. Muita gente tem preguiça, acha chato, não tem ânimo para fazer, não sabe porque tem desânimo para fazer, não sabe porque começa a fazer uma atividade física e larga no meio, não sabe porque às vezes até tem prazer com certa atividade física, mas não dá continuidade, ou não faz com regularidade, ou se boicota. E tudo isso são questões que podem precisar de uma assistência psicológica para serem resolvidas, né? E aí, puxando isso para o momento atual, no momento que a gente fica confinado a casa, aí alguém fala, puxa, você tem que praticar atividade física para ajudar a manter a saúde mental, né? Algo que você podia se dar o luxo de ir deixando para depois e procrastinando nas condições normais de temperatura e pressão, nas condições de não distanciamento social, agora a gente não tem mais essa possibilidade, né? É praticamente entre aspas, um impositivo fazer atividade física para poder ter a saúde mental. Então eu concordo que a gente deve buscar fazer algum tipo de atividade física, mas concordo que a busca da prática da atividade física não deve ser algo mais estressante para a pessoa do que benéfico. E eu acho que quem não estiver sabendo lidar com isso deve buscar ajuda do seu profissional de saúde mental assistente, porque tem gente que pode se sentir muito culpado por ser sedentário, já se sentia antes, agora está pior. Tem gente que até pratica. É legal você falar isso porque existe uma certa pressão assim, né, de desempenho, uma pressão, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que trabalhar como se não tivesse coisa assim, a gente está em casa, uma boa parte das pessoas tem que cuidar mais das tarefas de casa, que não tinha que fazer isso antes, às vezes tem os filhos em casa que não estão na escola, e ainda assim a gente se cobra muito e quer ter o mesmo desempenho, quer ter o mesmo padrão de funcionamento que a gente tem com o trabalho, com as coisas de uma maneira geral, né? E não dá, assim, a gente tem que ser um pouco acolhedor com a gente mesmo, né? E saber que a gente está numa situação completamente fora dos parâmetros normais e a gente não pode, de fato, cobrar dessa forma, né? Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente já se cobrava muito. A gente vive numa cultura de muita autopunição, de muita autocrítica, de muito autojulgamento, de muita cobrança, o que faz com que a gente esculhambe uma série de outras coisas como compensação, penso eu. E essa é uma excelente oportunidade para vigiar isso. Diga aí. Vitória disse aqui que ela está utilizando essas milhares de lives que tem aí para dançar. Como assim? Ela bota live lá hoje de noite tá tendo de Sandy Júnior, deve estar lá dançando. Eu vi Sandy Júnior, eu vi. O que acontece? Essa é uma estratégia excelente, porque além de você estar movimentando o seu corpo, tá suando, etc., você está se divertindo. Falou disso. Música, tem um fator mais qualitativo nesse exercício, né? Então essa é uma dica bem legal. Tem uma pessoa que perguntou aqui, não me lembro quem foi, se a gente está fazendo teleatendimento. E sim, tanto eu como o Thiago aqui, foi Ana Cristina, a gente está na telemedicina, assim, a gente está sim fazendo atendimentos pela internet, né? Na medida do possível, sim. Em alguns casos até, quando é necessário atendimentos presenciais, mas prioritariamente atendimentos pela internet. E Luciana fez uma pergunta aqui, Thiago, legal também, que é a seguinte. Vou mandar um salve aqui para Léo Tigrão. Léo Tigrão?
no colégio também, assistindo a gente. Boa! Aprenda aí, Léo, pra tocar essa viola aí pra gente fazer uma live em trio aí, eu, você e Rafael Quequeto aqui. Cantando Axé das Antigas. Mas... Luciana fez uma pergunta legal aqui. O que vocês acham sobre o sofrimento psíquico dos profissionais de saúde? Rapaz, Luciana é psicóloga, trabalha em UTI, e eu acho que é interessante essa pergunta dela também, né? Eu acho o seguinte, que eu fiz aqui uma breve revisão de literatura para poder trocar uma ideia aqui com vocês, né? Coisa de nerd, né? E aí tem muito artigo publicado sobre saúde mental nos profissionais de saúde, quase pau a pau com em outros agrupamentos demográficos, como crianças, idosos, pessoas internas e quem já tem transtorno mental, etc. E aí o profissional de saúde é o seguinte, ele tem uma responsabilidade indissociável da prática dele de cuidar da saúde mental, porque um profissional de saúde e um profissional de saúde mental, ele tem que ter um mínimo de saúde mental para fazer a prática profissional dele. Entende? Se ele não estiver cuidando da própria saúde nem da saúde mental, isso tem uma chance de impactar na forma dele trabalhar e prejudicar as pessoas. Então ele tem que ter esse discernimento. Ele tem que promover a saúde mental para vir até o discernimento, caso ele não tenha. Ele tem que ter uma saúde mental mínima para que o discernimento, nesse caso o discernimento técnico dele, esteja preservado. E tem que ter responsabilidade para, ele percebendo que ele não está bem, pedir pinico, pedir arrego ou buscar ajuda também. Né? O profissional de saúde ele tem essa responsabilidade, eu acho que redobrada. O que você acha disso aí? Eu fui psicólogo de UTI durante 6 anos, né? E na época a gente não viveu nada parecido com isso, até porque não existe nada parecido com isso nas proporções que a gente está vivendo no mundo atualmente, né? E existe de fato um sofrimento. Não de quem está vivo hoje. Não de quem está vivo hoje. E existe de fato um sofrimento importante porque a gente está lidando com vidas, né? E talvez a gente abra a televisão e veja ali, número X de mortos, hoje morreram tantas pessoas e tal. Pode ser 100, pode ser 150, pode ser 50. A gente olha para isso de uma maneira um pouco distanciada, né? Mas se morreram 100 pessoas, eram 100 pais, mães, irmãos. E a gente amigos, filhos. Isso, quando está diretamente lidando com isso, é muito doloroso, né? Então, os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com isso dentro dos hospitais, os médicos intensivistas, né, a equipe de enfermagem, fisioterapeuta, que é tão importante nesse trabalho, porque muitos dos pacientes desses que têm Covid ficam em ventilação mecânica e todo o manejo do aparelho de ventilação mecânica, pelo menos aqui em Salvador, né? Porque eu sei que cada estado tem uma organização disso, mas aqui é feita toda pelos fisioterapeutas, então eles têm uma responsabilidade muito grande nas costas deles, né? Eu acho que a gente precisa, tanto como sociedade, assim, valorizar e reconhecer esse serviço que eles têm feito, como também, na medida do possível, dar apoio. Como você mesmo falou, né? É uma situação de estresse. A gente sabe que as situações de estresse desencadeiam sofrimento psíquico. Às vezes a pessoa já tinha propensão, já tinha uma predisposição para abrir algum quadro. E são pessoas que precisam se cuidar ainda mais nesse momento, né? Exatamente. Ricardo é um colega nosso, um musicoterapeuta lá da APSE. Um abraço, Ricardo. Ele botou um comentário legal aqui, que ele fala sobre a arte ajudando nessa fase difícil, né? Vitória falou sobre a música, ele também como musicoterapeuta. Eu acho que essa é uma coisa que pode ajudar a gente, né? A arte de uma maneira geral, pintura, música, tanto você tocar como você cantar, dançar, você ter contato com alguma forma de arte pode ser uma forma de enfrentamento legal também, né? O que você acha, cara? Tá tocando muita guitarra aí, não? Olha, eu acabei de ver o comentário aqui de Rosita Maria Dias Campos, que é minha mãe, né? E ela fez uma pergunta que não tem tanto a ver com arte. Ela fez uma outra pergunta, mas eu lembrei aqui, aproveitei o ensejo para falar dela, porque ela é artista, e desde criança. E eu acho que eu herdei o gosto também pela arte, apesar de não ser tecnicamente um virtuoso nem nada do tipo, é algo que me dá um prazer gigantesco, tanto que eu faço até hoje. Eu acho o seguinte, que não só a arte, mas como todos os hobbies, de uma maneira geral, devem fazer parte da vida de todas as pessoas que têm espaço para isso, porque o hobby, ele é algo que exige da pessoa
tudo que o trabalho exige, mas não é trabalho. Então exige que você tenha conhecimento sobre aquilo, exige que você tenha dedicação diante daquilo para que você mantenha o conhecimento e dedicação para ir praticando, senão você não vai ter como aprender aquilo nem manter aquilo. Então, a música pode ser usada como lazer, para passar o tempo, mas se for um hobby, exige que você esteja aprendendo, estudando, pesquisando, igual ao trabalho. Então, ninguém vai fazer um hobby sem ter interesse naquilo, né? Por quê? Porque é algo totalmente voluntário. Trabalho, às vezes, não tem jeito. A gente faz o que não gosta porque precisa sobreviver. Então, uma vez que a gente tenha um hobby, necessariamente a gente está fazendo algo que toma nosso interesse, toma nossa energia e é algo que a gente gosta. Ora, tudo que toma nosso interesse, toma nossa energia e é algo que a gente gosta, vai promover a saúde mental. Então a arte, quando é um hobby, pode ser pintura, pode ser música, pode ser literatura, pode ser qualquer coisa. Na minha opinião, é um excelente meio nesse momento. O Léo Tigrão falou aí que está aproveitando para tentar tocar violão. É um excelente meio de promoção à saúde mental. Sempre foi, tanto que as pessoas buscam. Eu acho que justamente para isso. E hoje mais do que nunca. Então quem tem um hobby artístico, que continue fazendo, né? E no caso, eu não sei tecnicamente como a musicoterapia poderia ajudar nesse sentido, mas o nome está dizendo, a musicoterapia é uma área da saúde, né? E tem atuação na saúde mental, faz pesquisa na saúde mental e pode ser usada para promoção da saúde mental, orientado naturalmente por um profissional musicoterapeuta. Eu penso isso aí. Johnny fez uma pergunta aqui também. Não? Eu também concordo. Qual tipo de... É o artista maior aí. Rapaz, isso é uma coisa legal, velho, porque eu também tenho uma ligação com a música, né? E eu não sei o que é que seria minha vida sem a música. Eu não sou músico profissional, eu não sou lá também tão virtuoso assim, mas a música tem um papel assim fundamental assim, nos momentos que eu tô tocando assim mesmo, ainda mais se eu tiver com banda assim, os amigos tocando assim, eu posso passar 3 horas tocando, parece que tem 5 minutos. Eu penso igual. É uma satisfação grande demais, isso é doido. É um prazer incomensurável. Os prazeres que eu já tive tocando são comparáveis aos grandes prazeres que eu já tive na vida. É algo que eu acho que como se fosse uma droga do bem, né? Eu acho que todo mundo que tem um hobby e está lá praticando está nas nuvens. Então, quem não tem um hobby pode buscar ajuda para desenvolver um, né? Perfeito, cara. Mas você ia falando... Eu ia falando aqui que Johnny falou. Do Johnny, né? Isso, ela perguntou que tipo de problema psicológico as pessoas que estão enterrando seus entes queridos sem poder nem ver a pessoa, né? E Luciano complementou logo depois, dizendo sobre o fato de que não só está lidando com essa situação toda da pandemia e tal, mas os familiares que estão internados em UTI, as famílias não podem ver o paciente, nem o paciente vê a família, por questões de cuidado com contaminação e tudo mais, né? O que você acha que essa situação toda pode desencadear nas pessoas? Rapaz, olha, eu acho que perder um ente querido talvez seja... claro que não dá para hierarquizar isso de uma maneira geral, porque cada um vive de uma forma, mas a gente pode dizer que é uma das coisas mais estressantes possíveis, né? É uma das coisas que mais estressam uma pessoa na nossa cultura, no nosso tempo, no nosso meio. E eu acho que você enterrar um ente querido, todas as culturas de Homo sapiens tem algum tipo de ritual para velar e enterrar o seu ente querido. Eu acho que é uma das formas de lidar com o estresse, de enterrar o ente querido. E isso se traveste, ao mesmo tempo, de várias crenças, muitas religiosas, outras não, que ajudam a compor essa forma de lidar com a perda, né, de elaborar o luto, como se pode dizer. Então, se você fica impossibilitado de se despedir de seu ente querido, de enterrar seu ente querido, que você não esperava perder, ou que você já vinha com medo de perder, por conta do todo o pânico, paranoia da pandemia, isso deve ser um estresse absurdo. Eu não sei eu não sei que proporção de pessoas conseguirá sozinha, ou sem ajuda, suportar isso, dar conta disso, elaborar disso. Então, como a Luciana falou aí,
e Jones também, a pessoa que está passando por isso, ou que conhece alguém que está passando por isso, deve ficar bem atenta para oferecer ajuda ou buscar ajuda. Que no fim de todas as contas é o que, em algum momento, a maior parte de nós nesse tempo vai acabar precisando, né? É isso. Pedir ajuda. Você usou uma palavra aí bem legal, que é a palavra luto, né? O luto nada mais é do que a reação psicológica diante de uma perda. E a gente estava falando agora há pouco sobre a morte, né? Então a gente fala sobre o luto, sempre que a gente fala da palavra luto, a gente lembra da morte. Mas o luto não é uma reação restrita apenas a situações como mortes, né? Isso. Ele é amplo para qualquer tipo de perda que a gente tenha, né? Eu estava atendendo um paciente hoje de tarde, o último paciente antes de vir para casa, né? Aí ele me falou uma coisa assim, esse ano já acabou. Aí eu falei, mas já acabou? Ainda tá em abril? Já acabou? Como é que é isso, rapaz? Esse ano não vai dar pra fazer nada. Peraí, rapaz, como é que não vai dar pra fazer nada? Vamos com calma nessa hora. As pessoas às vezes rapaz, eu imagino. E eu entendo esse cara especificamente, né? Ele tinha planos de se casar agora em maio. E aí, obviamente que os planos de se casar em maio, esses acabaram, mas o ano não acabou. Não. Então, a gente está tendo que lidar com um luto coletivo. É um luto que todos nós estamos vivendo, porque todos os planos que a gente fez, né? Eu brinquei com ele dizendo hoje de tarde, com esse paciente, eu falei, bicho, se alguém esperava que esse ano fosse do jeito que foi, rapaz, não tem como. É um vidente, é uma coisa dessa. Não tem como. Completamente fora de qualquer planejamento, completamente fora de qualquer coisa que você... Rapaz, com certeza. Imaginar. Então, a gente precisa se adaptar à frustração de que os nossos planos não vão sair do jeito que a gente tinha imaginado. Isso é um luto, né? É um luto você lidar com essa frustração. Eu mesmo, eu tive que elaborar 2 lutos, né? Porque eu estou de férias agora lá da ápice, né? Mas antes dessa confusão toda, eu já estaria de férias mesmo e tinha planejado uma viagem. Passei meses planejando. Foi um presente de Natal para os meus filhos. Meu caçula, quando soube que ia viajar, chorou, bichinho. Por causa dessa história do coronavírus. Né? Então, a gente tem planos, a gente tem sonhos, né? Algumas pessoas lidam com o luto de uma forma mais dolorosa e mais concreta, como a morte de alguém. Mas a gente, todos nós, até quem não perder ninguém, eu torço para que isso aconteça com a menor quantidade possível de pessoas, vai lidar com esse luto do que está acontecendo de tudo, né? O luto da vida como a gente vivia, de uma certa forma, até que as coisas se estabeleçam de uma forma mais organizada, né? E vem cá, e o que você acha que podia ser uma solução, assim, não vou dizer bem uma solução, mas uma forma de lidar com esse luto, né? O que as pessoas poderiam fazer para melhorar, para elaborar, para se sentirem melhores, enfim, para lidar com essa problemática do luto, colocado dessa forma que você colocou. O que você acha? Essa é uma boa pergunta, né? Elaborar o luto é um desafio. Não é fácil. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente ainda está fazendo aqui, eu e você, um pouquinho, que é falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa reconhecer as nossas emoções, né? Eu vou contar uma história para vocês aqui. Tive um paciente que eu acompanho ainda, né? Que há uns 3 meses atrás, ele falou para mim a seguinte história. Ele estava namorando com uma menina que morava em Lauro de Freitas, e ele estava indo daqui de Salvador para Lauro de Freitas vê-la, né? E aí ele falou, eu acho que eu estava indo para lá vê-la, eu acho que eu estava ansioso. Eu perguntei assim, mas como assim, rapaz? Você acha que estava ansioso? Ele falou, eu não tenho certeza se eu estava ansioso ou não, mas na paralela eu masquei uma caixa de chiclete inteira. Eu falei, você ainda acha que estava ansioso? Tem que ter certeza. Poxa, a gente tem muita dificuldade em reconhecer as nossas emoções, né? Então, falar sobre isso, tentar entrar em contato com o que a gente sente, né? Não ter medo de demonstrar que está triste, que ficou chateado com aquela situação, que aquilo está trazendo um sofrimento para você. Às vezes as pessoas quase que pedem licença para sofrer, sabe? Um trabalho importante que a gente faz na terapia é justamente validar o sofrimento da pessoa. É dizer para ela, olha, você tem direito de sofrer por causa disso. Perfeito. Então a gente precisa muito dar essa oportunidade para as pessoas falarem sobre isso, entrar em contato com sua dor. Quando a gente fala da perda de alguém, e estou falando agora mesmo da morte de alguém,
Antigamente, não sei se foi no 13º, eu acho, tinha um contexto de tempo para você estabelecer uma noção de luto, que eu acho que era de 3 meses, uma coisa assim, né? Tem no CID-10. Tem no CID-10? Pois é. Hoje, a gente fala muito que você tem uma noção de luto. Eu, particularmente, digo que o luto ele demora no mínimo 1 ano. Por que no mínimo 1 ano? Porque, vamos supor, um parente meu, uma pessoa muito próxima a mim, faleceu, certo? Durante esse primeiro ano, eu vou passar pelo meu primeiro aniversário sem ela do meu lado, pelo primeiro aniversário dela, sem que eu esteja ali, pelo primeiro Natal, pelo primeiro Réveillon, pelo primeiro Dia dos Pais, pelo primeiro Dia das Mães. A gente está se organizando emocionalmente com uma ausência. Então isso demora. Não é uma coisa simples e fácil. Pelo contrário, quando você vê alguém que perdeu uma pessoa muito importante e 1 mês ou 2 meses depois está tudo muito bem, pode apostar que não está. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada nessa história, entendeu? Exatamente. Do mesmo jeito que pode ter alguma coisa errada se a pessoa leva muitos e muitos anos do que o que seria expectado para a maioria das pessoas na nossa cultura, para poder elaborar o luto. Às vezes é um processo muito pessoal que você entende que ela precisou de todo aquele tempo para poder elaborar, mas às vezes não. Né? Uhum. Às vezes não, às vezes é algo que está um pouco complicado realmente. Mas tem uma questão também, a perda de um ente querido, o luto, pode ser um estresse que é precipitante de qualquer outro transtorno mental também. Uhum. Então muita gente pode iniciar um quadro depressivo precipitado pelo estresse emocional que é o luto. Acho que Mariana colocou um recado aqui que eu estou falando que minha voz está saindo muito alta ou muito baixa, alguma coisa assim. Ela disse que a minha voz está muito baixa e a sua está muito alta. Eu botei aqui sem querer porque ela mandou aqui na caixinha de perguntas. Ah, tá. Eu estou falando alto, eu falo alto pra caramba. Então vou falar baixo aqui. Eu estou ouvindo muito bem. Então pronto. Então, o que eu estava dizendo? O luto, sim, ele pode ser precipitante. Então, muita gente fala, doutor, tudo isso começou, essa depressão começou, esse toque começou, eu passei a beber, ou passei a engordar, ou passei a ter compulsão, ou passei a ter insônia, depois que eu perdi tal pessoa, depois que tal pessoa faleceu. Que muitas vezes é um parente de primeiro grau, na maioria das vezes. Pai, mãe, irmão, filho, né? Marido, mulher, esposo, esposa. Então, gente, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade, numa cultura, na minha opinião, da normose. Então as pessoas que convivem com a pessoa que está sofrendo luto querem vê-la bem. E muitas vezes cobram isso sem perceber. O que pode virar uma pressão adicional à pessoa que está vivendo o luto. Quer dizer, ela perdeu o ente querido, aquilo já é um sofrimento muito grande. E ela ainda se sente culpada porque não está conseguindo melhorar. Ou não está conseguindo dar conta do recado. Fora todas as demandas que ela tem que dar conta junto com aquele sofrimento de perda. Uhum. Então, eu concordo com você. Eu acho que a pessoa que está vivendo um momento de dor, de perda, seja ela qual for, ela tem que falar. Ela tem que botar para fora, porque a partir do momento que ela faz isso, que ela vai fazer, como você disse, que ela valida o sofrimento e vai poder transformar isso em algo positivo. E ampliando esse raciocínio, é algo que todos nós temos que fazer, porque está acontecendo agora. A gente tem que pegar essa perda de liberdade, esse cárcere que a gente está vivendo, e buscar dar um sentido para ele, buscar transformar esse sofrimento em algo construtivo, algo que faça sentido, algo mais produtivo, algo que leve a algum lugar, porque senão a gente vai ficar remoendo, e isso vai gerar uma angústia reentrante, que pode ser um maior estressor, que pode precipitar outros transtornos, e aí é um saco sem fundo. Né? Eu acho que é bem por aí. Entendi. E o luto entra nisso também. Eu vi algumas pessoas aqui comentando também sobre a questão da espiritualidade. Né? Ah, massa. Uma das pessoas falou que está aproveitando para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, alguma coisa assim. Foi mesmo, eu vi aqui. Uma outra pessoa falou também que que vê na espiritualidade uma forma de enfrentamento positiva. Como é que você vê isso aí, Tiago, essa questão da espiritualidade? Então, eu acho que a ciência, aproveitando o ensejo para fazer um preâmbulo, eu acho que a ciência vem documentando o que todo mundo já sabia, que você se envolver com a religiosidade, com a espiritualidade, é um fator de promoção à saúde mental. Então, vários estudos, de vários desenhos,
vem demonstrando que as pessoas que se envolvem com a religiosidade e espiritualidade, elas melhoram mais rápido dos transtornos mentais, elas têm mais resistência à precipitação de um transtorno mental, elas, quando se internam, elas têm alta mais cedo, elas se suicidam menos, elas deprimem menos, elas usam menos drogas ilícitas também. E isso tem relação com, na minha opinião, com o sentido que a religiosidade tem para ela. Eu não estou falando de religião, não estou falando de uma instituição específica, mas de envolvimento com o próprio comportamento religioso da pessoa, né? Tem essa pessoa envolvimento com alguma instituição religiosa, ou tem essa pessoa um envolvimento religioso que não tem a ver com a instituição. Tem gente que tem fé, por exemplo, diz que tem fé em Deus, que acredita em Jesus, que lê a Bíblia, mas não frequenta nenhuma igreja, por exemplo. E tem gente que frequenta a igreja, que frequenta uma instituição religiosa, ou alguma instituição religiosa, e você vê que ela não tem fé coisa nenhuma, né? Que aquele comportamento está servindo a outro aspecto dela que não necessariamente é a fé. Então eu enxergo dessa forma, que se apegar com a religiosidade pode ajudar. Agora, eu acredito o seguinte, que todos nós temos uma parcela de responsabilidade grande, a principal, eu diria, pela nossa própria felicidade, pela própria promoção da saúde mental. Então, você entregar tudo na mão da religiosidade pode ser um sintoma de algo que não faz bem. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, isso é um outro ponto também para a gente prestar atenção. E só uma curiosidade, no ano passado, no ano retrasado, a Organização Mundial de Psiquiatria publicou um manifesto recomendando que os psiquiatras se preocupem em abordar nas consultas e também no contexto de ensino e pesquisa a religiosidade e a espiritualidade, que são conceitos diferentes. Então, eu achei excelente essa questão. E queria saber o que você acha também, né? É isso, eu concordo totalmente com você, e eu acho isso aí, que é a pessoa que ela tem fé, que ela tem uma esperança, que ela crê de alguma forma em alguma coisa superior, né? Ela vai passar pelos mesmos problemas que todo mundo passa. Ela não vai ser necessariamente privilegiada e vai ser privada de passar dos problemas. Mas quando você passa dos problemas e você tem na fé uma forma de enfrentamento positiva, ela acaba lhe dando esperança, ela acaba lhe fortalecendo. Exatamente. E acaba ajudando você a passar por a situação de uma maneira mais positiva, né? Mas eu entendo o que você fala. Exato. Porque às vezes a gente coloca a fé de um jeito que parece que tudo que acontece com a gente não é responsabilidade nossa. A gente terceiriza. Isso, exatamente, de um ser superior que escolhe tudo sobre a vida da gente. E ao mesmo tempo que eu reconheço que a gente não tem o poder sobre absolutamente tudo o que acontece com a gente, porque a gente realmente não tem o poder de controlar, por exemplo. Quem é que aqui escolheu que está passando por uma situação de pandemia? Exatamente. Tem coisas que estão além da nossa vontade, do nosso desejo, mas outras coisas dependem da gente, né? Então, exatamente. A fé ela tem que ser uma ferramenta, um mecanismo para ajudar a gente a lidar melhor com a situação. Porém, a gente não pode vacilar e jogar tudo na mão de Deus, ou enfim, da maneira como você acredita, né? Eu vi uma... Massa. Eu vi algum lugar da internet, não me lembro bem onde, que esse coronavírus, né? Ele não escolhe gênero, não escolhe homem, mulher, não escolhe religião, não escolhe pobre, não escolhe rico, né? Ele é nada. Uma manifestação democrática, né? Então, não tem porque eu tive fé em Deus eu vou pegar, e porque eu não tive eu não vou pegar, não. Todo mundo está exposto a esse risco. É claro que a gente faz de tudo para poder minimizar o risco e se proteger, né? Mas não é uma coisa que a gente tem um controle total, né? Não é. Não é. E uma coisa interessante também é que, continuando sobre a questão da fé, eu estou vendo aqui os comentários, né? Alguém comentou aqui que fé e ciências caminham juntas. Do ponto de vista filosófico, de refletir sobre o que é a fé e a ciência, eu concordo.
Mas falando como cientista, né, como um profissional de saúde que segue a ciência, isso já virou ciência, porque a própria ciência está demonstrando que quem tem envolvimento com a fé melhora mais do que quem não tem. É óbvio que uma pessoa que não tem fé religiosa pode melhorar, claro. Isso não determina, nada é determinante em saúde mental. As coisas contribuem, mas não determinam, né? E eu também falo por mim, do mesmo jeito com a música, né? Eu não vejo minha vida sem música, eu não vejo minha vida sem uma fé, né? Dentro da minha crença. Eu não consigo dissociar, isso está dentro de mim, faz parte de mim, né? Da minha visão de mundo. Não é algo que eu tenho, como eu tenho um computador, eu tenho um carro. É algo que faz parte de mim, como meu braço faz, ou como minha história de vida faz. E eu acho que essa, acabei me usando como exemplo, mas esse entendimento de experiência religiosa pode ajudar a promover a saúde mental. Cada um vai ter uma forma de promover a saúde mental dentro do seu entendimento espiritual ou religioso. E eu acho que isso, puxando a sardinha para nós, profissionais de saúde mental, eu acho que a gente deve abordar isso. E muitos profissionais de saúde têm dificuldade de abordar isso, por vários motivos também. E muitas pessoas acreditam que não vão ser levadas a sério se levarem suas experiências espirituais e religiosas para o setting terapêutico, para poder trabalhar isso. Né? Mas aí eu recomendo que levem, viu? Eu recomendo que quem é profissional de saúde que toque no assunto, e eu recomendo que quem é paciente que fale. Tudo tem que ser falado, né? Tem que ser vivido, e falar é uma forma de viver as coisas. Vou um monte de participação. Botar uma pergunta aqui que Denise colocou. É fato nós somatizarmos muito nesse momento, pois tem acontecido muito comigo, quase que diário. Como melhorar? Como é, Denise? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Denise falou o quê? Eu coloquei aqui na tela, você não está vendo, não? Acabei de ver. Pronto. É fato Ave Maria, foi mal. Muito nesse momento, pois tem acontecido comigo quase que diário. Como melhorar, né? Ave Maria, excelente tema. Gente, somatização é o seguinte, é quando surge algum sintoma no corpo, qualquer coisa no corpo, uma dor, um formigamento, algo no estômago, algo respiratório, algo urinário, na musculatura, na cabeça. Quando surge algo físico que não tem explicação médica, faz exame e não dá nada, você vai no pronto-socorro, nenhum exame explica o que você tem, uma avaliação clínica, médica, não explica o que está vindo, uma doença física que você tenha, não explica aquele sintoma físico, isso é somatização, né? 90% das pessoas somatizam alguma coisa ao longo da semana. Então, ao longo de uma semana, todo mundo tem uma dor que vem do nada e vai embora do nada, tem um formigamento que vem embora do nada e vai embora do nada, uma coceira que vem embora do nada e vai embora do nada, uma gripe que fica querendo vir, não vem, né? Então, tudo isso é somatização. E a somatização está muito associada na minha experiência, a quando a pessoa está vivendo em maior ou menor grau uma situação de uma sensação de beco sem saída. Então, se tem algo que ela não consegue trabalhar, falar, abordar, encarar de frente, ou dar um sentido diferente, se tem algo que ela não consegue elaborar, uma das válvulas de escape da mente pode ser somatizar. Extravasa para o corpo. Exatamente. Então, quem promove a saúde mental, na minha opinião, somatiza menos. Eu não estou falando aqui da somatização de doenças. Por exemplo, guardou tanta coisa na cabeça que ficou com câncer, ou que infartou, ou que teve um AVC. Eu, pessoalmente, acredito que isso possa acontecer, e tem estudos com isso também. Né? Mas eu estou falando da somatização de sintomas, coisas que surgem, e a gente não sabe, do ponto de vista médico, explicar de onde vem, e pode ter relação com questões psicológicas. Isso pode piorar nesse momento de pandemia. E pode piorar também a questão da hipocondria, né? Sim, bem lembrado. A questão da hipocondria, quer dizer, é aquela pessoa que mete na cabeça que está com a doença grave e quer a todo custo provar aquela crença. Pode acontecer até com infecção pelo Covid, né? Aquela pessoa que entra numa obsessão de que está infectada pelo vírus e quer fazer exame, quer ir para o laboratório, fica lendo tudo que vê na internet, conversa com 1000 pessoas, vira uma obsessão aquilo ali. Temos que ter cuidado com isso. Se você acha que está com Covid, a suspeita deve vir, na minha opinião, do que o Ministério da Saúde manda você tomar como suspeita. O que é isso? É você estar com quadro gripal,
febre e falta de ar, né? Então, pesquisem sobre isso, né? Se você achar que está com Covid. E sempre falar com o médico. Eu acho que é sempre falar com o médico. Então, como... Toque mais hipocondria, igual o combo do corona. Ave Maria, Deus é mais. Procura ajuda. Toque com hipocondria numa pessoa que já tem uma personalidade controladora, por exemplo, que a gente chama de anancástica. Né? Alguém comentou aqui que tudo planeja, que tudo bota no papel, que tudo... Você viu? Vi que já era, rapaz, marido, né? Quem tem esse jeito de ser, nesse momento, quer dizer, a gente quer controlar o que nos ameaça, né? Se está tudo ameaçando, porque a gente está dentro de casa, isso vai tender a fortalecer o traço das pessoas que têm uma personalidade e um jeito de ser controlador, né? Gente, se o bicho está pegando, procura ajuda psicológica. Liga para a Rafa aí, marca uma consulta, leva isso para terapia, ou eventualmente procura um psiquiatra, porque se isso gerar muito sofrimento, pode precisar de tratamento. Gente, tudo que a gente está falando aqui, o profissional de saúde mental pode ajudar. O profissional de saúde mental pode ajudar. Então, eu acho que tem a ver com isso, Rafa, a questão da somatização, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo, assim. Alguém tinha colocado mais cedo aqui que começou a cair cabelo, né? Ficar com alterações de pele. A gente vê muito... Somatização pode ser de qualquer sintoma, é claro, mas a gente vê muito acontecer na parte dermatológica, né? Alterações de alergias, roxos na pele, queda de cabelo, esse tipo de coisa. Ou então, alergias, essas coisas, né? Vê muita alteração também gastrointestinal, né? Patrícia até colocou aqui a situação de gastrointestintal também, que às vezes tem associado a gastrites, né? Úlceras, às vezes essas questões mais do trato mais baixo, né? Dor de cabeça, né? Essas coisas assim, elas são frequentemente associáveis a problemas de saúde mental, né? Como você falou, a gente pode trabalhar com isso de uma forma que a gente, né, consiga ajudar de alguma maneira. Exato. E às vezes a forma com a qual essa somatização se apresenta, a gente pode dar um nome. Por exemplo, eu posso me somatizar com... Meu Deus, deixa eu ver aqui um exemplo. Com a coceira na pele quando eu estou mais estressado. Beleza. Isso que Patrícia falou, mas a forma com qual acontece a minha coceira na pele, às vezes eu não posso dar o nome de doença nenhuma. Eu não tenho critério para dizer que é uma psoríase, porque não acontece como se fosse uma psoríase. Eu não tenho critério para dizer que é uma dermatite atópica, uma alergia. Mas às vezes eu posso dar um nome. Por exemplo, isso que Patrícia falou aí, de evacuar não sei quantas vezes por dia, faz exame não dá nada, faz endoscopia não dá nada, faz colonoscopia não dá nada, não tem uma doença inflamatória que explique, não é alimentação, não é a tolerância alimentar, o médico investiga da maneira protocolar dele e não acha nada. Às vezes isso pode levar o nome de síndrome do intestino irritável, né? Que é uma somatização com nome, porque a forma que ela tomou me permite dar um nome. E tem várias somatizações com nome. E tem várias doenças físicas, tipo enxaqueca, tipo cefaleia tensional, tipo asma, né? Que são doenças que na pessoa que tem um transtorno mental ou que tem questões psíquicas não resolvidas que estão somatizando, pode piorar a manifestação dessa doença. Então, essa é uma possibilidade também. Em outras palavras, quem tem uma doença física que tem um aspecto emocional envolvido muito forte, tipo hipertensão, né? A gente fala, ficou nervoso, a pressão subiu. É verdade, pode acontecer. Deve buscar tratar a parte mental também. Né? Deve buscar assistência para a parte mental também. O que mostra que corpo e mente são uma coisa só, né? Pois é. Então, Johnny falou faz sentido também. Falou aqui que Dona Raimunda, a mãe dela, está assistindo, vou mandar um beijo para ela. E teve uma pessoa aqui que falou também que é neta de uma paciente. Valeu, Dona Raimunda. Lori Magalhães. Cadê? Falou aqui mais cedo também. A gente está chegando... A live no Instagram, a gente tem um limite de 1 hora. A gente está chegando no finalzinho dessa 1 hora, infelizmente. O papo está muito agradável pra gente, pelo menos. Não sei se está para vocês também. Espero que esteja. Eu também acho que sim. Acho que a gente podia começar a fechar, para a gente falar um pouquinho sobre o final, né? O Instagram me notificou que a gente tem só 2 minutos para fechar, né? Ave Maria.
O que você poderia dizer, Thiago, assim, para a gente fechar Pois é, né? O pessoal O que eu posso dizer é o seguinte, que esse momento de pandemia, a gente tem que ter o maior cuidado com a saúde mental e tem que ter o maior cuidado com a doença mental também, quem já faz tratamento, e deve falar do assunto com o profissional, caso precise, e caso não precise, pensar no assunto, buscar promover a saúde mental, buscar melhorar a qualidade de vida, buscar se proteger contra o vírus. Eu acho que essa é a lição final, não tem muito segredo não. Acho que é isso aí. Eu vou acrescentar o que você falou, um cuidado para a gente ter com relação à superinformação, né? A gente deve buscar ter um cuidado muito especial para não ficar lendo muita notícia, vendo muita coisa, né? Isso não ajuda muito a gente. Basicamente, o que a gente precisava saber, a gente já sabe. Quem é da área está estudando, está pesquisando sobre isso, e muita informação a gente associa muito à ansiedade, a muita ansiedade, né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais ansiedade a gente sente. Então, a gente tentar trabalhar com isso de uma forma que a gente consiga controlar um pouquinho melhor, tá certo? Exato. O pessoal dá o feedback aqui que gostou. Obrigado, gente, por vocês terem participado. Valeu, gente. Um público bem legal aqui. Eu vou deixar a live no ar durante 24 horas. Obrigado. Vocês podem compartilhar com outras pessoas e quem sabe a gente volta aí numa outra oportunidade para falar mais um pouquinho, né, Thiago? Com certeza. Tamo junto aí. Tamo junto e coligado. Valeu, galera. Tchau, positivo e operante. Para vocês. Se cuidem. Valeu. Valeu, gente. Um abraço.